Bom, muito obrigado. Eu realmente não imaginava que eu estaria nessa mesa aqui. Eu fui convidado para participar, mas, enfim, é muito interessante. Eu acho que nós ouvimos coisas muito importantes hoje aqui. Eu queria... Minha primeira comentário geral é que eu confesso que eu fiquei um pouco frustrado com as recomendações do documento. O documento é muito rico de ideias, de sugestões, algumas eu concordo, outras nem tanto, mas, no final, quando eu vejo as recomendações, eu achei que foi uma lista um pouco pobre em relação ao tamanho dos problemas. Não é? E eu acho que eu esperaria uma coisa um pouco mais à altura do tamanho do problema e do tamanho das críticas que foram colocadas no documento. Uma coisa que me parece que faltou nesse documento é uma reflexão sobre o lugar da Universidade de São Paulo no contexto da educação superior no Brasil. Porque já foi dito aqui, e eu concordo, essa é uma instituição excelente, por vários critérios, mas ela também é muito diferente. Não é? E ela atende, como a gente sabe, uma fração muito pequena da população de São Paulo e do país. Não é? E essa modalidade, aqui se fala muito de a universidade, mas quem trabalha na área do ensino superior não fala mais a universidade. Fala-se sistemas de ensino superior dos quais a universidade faz parte. E o modelo da universidade tradicional, de pesquisa, né, na fronteira, etc., etc., é um elemento, um componente entre um conjunto muito grande de instituições que vão, institutos técnicos, cursos profissionais, cursos à distância, né, e a universidade da pesquisa. Né. Os Estados Unidos, por exemplo, tem uma classificação de universidades, onde as chamadas research universities tem lá, sei lá, 10% da matrícula. Né, 90% da matrícula é outra coisa. Não é? E uma grande parte são os community colleges. O Brasil, como a gente sabe, na década de 60, houve uma comissão chamada MacUSAID, que tentou copiar o modelo americano, olhando para Harvard, mas não olhando para os community colleges. Nós copiamos uma universidade de pesquisa e dizemos agora toda a educação superior brasileira vai ser o modelo da universidade de pesquisa. Vamos todos ser Harvard. O USP está bem perto de Harvard, em certo sentido. Não é? Aqui se faz pesquisa, se faz educação de ponta, mas e o resto? Eu não estou dizendo que o USP tem que ser outras coisas, mas, na verdade, quando a gente olha para a universidade, ela tem várias funções. Ela tem uma função de pesquisa que é importante, mas ela também tem uma função de educação de massa. Ela deveria aumentar isso, ela deveria diminuir. Como é que ela faz? Ela tem experiência, ela tentou a USP Zona Leste, e essa é uma coisa distinta. Parece que não deu muito certo. Como é que essa instituição se insere no contexto da educação superior brasileira? E também essa reflexão tem que ser um pouco internacional. Como é que está acontecendo no mundo? Não é? Como é que no mundo inteiro está se tratando da educação superior? Falou-se aqui dos rankings, né? E essa proposta que eu acho um pouco sem sentido, de inventar um ranking USP. Eu acho que ninguém vai dar bola para o nosso ranking, não é? A não ser que o USP se transforme numa instituição tão importante que nem precisa de criar o ranking. Eu acho que a gente não devia dar muita importância para o ranking. A gente devia dar importância para qual é o papel da instituição. É uma instituição de pesquisa, ela tem uma lógica de uma instituição de pesquisa, então, muito bem. Mas ela também é outra coisa. Não é? Ela forma profissionais. Falou-se aqui de Maria Antônia. Gente, Maria Antônia não existe mais. As universidades no mundo, ninguém é Maria Antônia mais. Você pode ter pequenos colleges, pequenininhos, onde você tem um ambiente agradável, as pessoas se encontram, tomam um chá. Eu comentava com o professor Goldenberg, que estava aqui, dizia, vocês não viveram a Maria Antônia. Ele viveu a Maria Antônia, ele sabe. Ele ria um pouco dessa ideia. Não tem como voltar a Maria Antônia. Né? As universidades, a gente se compara com a Universidade de Toronto, a Universidade da Califórnia, universidade de centenas, às vezes de milhares de estudantes, né, de 100 mil estudantes, elas não são Maria Antônia. Você tem faculdades pesadas de medicina, de engenharia, de tecnologia, né, na área agrícola. Isso aqui é uma universidade moderna, aquilo que o Clark Kerr, que era o reitor da Universidade de Berkeley, da Califórnia, dizia, é uma multi-universidade, são instituições complexas, diferenciadas, com múltiplas funções, você tem que olhar esse conjunto. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, quer dizer, faltou, eu acho, uma reflexão do lugar da USP nesse contexto, e o que pode ser interessante de um ponto de vista, talvez não seja interessante do outro ponto de vista. Essa é uma instituição fundamentalmente de pesquisa, ou ela é uma instituição que tem pesquisa, mas também faz outras coisas? Ela vai procurar atender uma formação tipo vocacional, que é mais voltada para o mercado de trabalho, que é menos pesada do ponto de vista científico, ou ela vai só se dedicar à formação de alto nível das profissões mais sofisticadas, medicina, engenharia mais sofisticada? Qual é o nicho que ela se coloca?
Eu acho que essa discussão é uma discussão muito importante, que ela devia constar desse documento. A outra questão que já foi mencionada antes é a questão que tem a ver com financiamento, com autonomia, não é? E toda essa discussão que foi colocada aqui. Eu acho que, eu concordo com o que já foi dito, acho que o professor Goldenberg colocou muito bem, né? A autonomia é uma coisa muito importante, é um ganho muito importante, mas ela tem o outro lado, que é a responsabilidade, né? Você não pode ter autonomia sem responsabilidade. A professora Babachevski também colocou essa questão, dizendo que a autonomia implica também você perder um pouco da autonomia. Você tem que poder responder, não é? Como é que E a outra coisa que é muito fundamental na autonomia, que eu acho, que é a questão de você pensar que a instituição universitária, especialmente de pesquisa, o negócio dela é talento. Não é? Esse aqui é o negócio da instituição. Ela vive de talento, ela traz talento, e o talento gera pesquisa, formação, competência, etc, etc. Como é que você faz uma política de talento para uma instituição? Como é que você recruta? Como é que você busca as pessoas? Por exemplo, você tem que ter salários diferenciados. Se eu quiser criar aqui um excelente departamento de economia, eu vou ter que competir com a USP, com o INSPER e com a Fundação Getúlio Vargas, que estão pagando muito melhor do que a USP para os melhores economistas formados em economia, brasileiros formados no mundo, e hoje em dia não estão na USP mais, porque a USP não consegue pagar para eles. Não é? Eu não sei se você... Então, como é que você atrai talento? Se você não tiver capacidade de atrair talento, inclusive pagando o que o mercado internacional paga por talento, a gente vai perder talento. Parte da internacionalização tem a ver com a capacidade de buscar o talento onde tiver. Brasileiros, não brasileiros, internacionais de outros países. Como é que você faz isso? Você não faz no regime jurídico de uma instituição que faz parte do serviço público. E a USP, apesar da Universidade de São Paulo, apesar da autonomia, elas estão regulamentadas por um serviço público que torna completamente rígida a política de pessoal. Ela tem um sistema antigo, arcaico, de recrutamento, que são os concursos. Hoje em dia não é assim que se seleciona talento. Você cria comissões o que eles chamam de search committees, você cria grupos especializados que vão buscar onde estão os talentos, traz várias pessoas, conversa, fazem escolhas, e não por um processo formal de provas. Não é assim que se recruta talento no mundo. Universidades públicas negociam o salário dos professores, não tem um quadro rígido de salário, o salário depende de cada um, é negociado caso a caso. Universidades públicas, não universidade privada. A discussão não é se as universidades têm que ser regidas pelo setor privado. Eu acho que não é isso, você vai para privatizar a universidade. Foi dito aqui, e eu concordo plenamente, que não há como você pensar que uma universidade desse tipo vai ser financiada com anuidade dos alunos, ou cobrando, ou com serviços que vai prestar para a sociedade. Se não tiver um financiamento público significativo, a instituição não vai conseguir funcionar. Agora, esse financiamento público não significa que ela não possa também buscar outras fontes de recursos. Então, você tem que ter um formato de institucional distinto, legal, para poder ter um papel diferente. Eu acho que a outra coisa que foi mencionada é a relação com a indústria. Bom, mas a indústria hoje em dia, gente, é 10% da economia brasileira. Foi citado aqui, a gente pode lamentar, mas a indústria foi encolhendo, ela está encolhendo no mundo inteiro. Na verdade, hoje em dia, o setor de serviços é muito mais importante que a indústria. Agora, nós temos problemas gigantescos nacionais na área do meio ambiente, na área da saúde, na área da política social, onde as universidades poderiam ter uma parceria com o serviço, com o setor público, com os governos, com as agências responsáveis por esse tipo de coisa. Nós já temos, por exemplo, a experiência, a gente pode discutir se é boa ou ruim, da Fundação Instituto Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, que tem uma estrutura de universidade, presta serviços, faz parte do Ministério da Saúde, e é um pouco o que dá inteligência à área de saúde do Brasil, em boa parte. Assim como foi citado aqui a Luiz de Queiroz, o Instituto Econômico que também tem esse papel na área da agrícola, talvez até mais que a Embrapa, é uma questão a ver. Então, eu acho que existe muito espaço para a universidade responder mais e ter uma ligação mais direta com a sociedade, não necessariamente simplesmente para a indústria. Dificilmente a gente vai chegar a ser igual à Coreia, que, aliás, a Coreia não se desenvolveu pela relação da indústria com a universidade. Primeiro se desenvolveu a indústria.
com pesquisa, com tecnologia. Depois as universidades vieram atrás, no caso da Coreia. A ideia é que a universidade vai gerar o conhecimento e depois vai mandar para a indústria é uma ideia equivocada. A gente sabe que não é assim que o mundo funciona. Quando essa relação se dá, é uma relação que o dinamismo também está muito forte no setor produtivo, no setor empresarial. Então, eu acho que essa discussão sobre a localização da Universidade de São Paulo como uma instituição especial no contexto da educação superior brasileira e paulista, eu acho que é fundamental. E eu acho que é fundamental ver como é que você pode criar um formato institucional que seja adequado para essas funções que está se pretendendo. Se foram feitas várias sugestões muito específicas, como é que você, por exemplo, modifica os currículos, como é que você rompe a estrutura dos departamentos. Eu diria que são questões importantes, mas eu diria que elas são menores. Se eu tiver o talento aqui dentro, eles vão saber, vão conhecer qual é a experiência e vão fazer os experimentos, vão buscar caminhos. Eu acho que mas se eu simplesmente ficar discutindo, temos que mudar a estrutura, temos que não sei o quê, mas se a forma de governança é a mesma, né, se a forma de institucional é a mesma, essas coisas não vão acontecer. Então, eu acho que a minha visão é um pouco essa, a gente teria que voltar um pouco para essas questões. Não sei se tem mais algum ponto, mas eu queria só mencionar uma questão, só até um pouco anunciando uma novidade, talvez. Eu faço parte da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior do Ministério da Educação. E essa comissão conseguiu que a OECD fizesse uma avaliação do Sistema Brasileiro de Avaliação da Educação Superior. Esse documento deve sair agora, já tem uma versão preliminar, e deve sair agora. Uma das questões que eles estão discutindo é o papel da CAPES. Quer dizer, há uma discussão do sistema de avaliação dos cursos de graduação, que a gente sabe que é muito problemático, o ENAD, e aquela pontuação estranha que o Ministério da Educação inventou, e aquelas notas, toda aquela construção que o Ministério da Educação montou, que eu acho que ela precisa ser questionada, está sendo questionada nesse documento, mas também há uma avaliação crítica da CAPES. E os dois pontos, eu acho, da avaliação crítica da CAPES é que, primeiro, ela olha muito a pesquisa, mas ela não olha que a pós-graduação brasileira ela também é educação, ela também é formação. E ela não olha o papel formativo, o papel educativo. Ela coloca toda a ênfase na pesquisa, que é uma coisa que, por exemplo, que o CNPq faz, que é o papel, mas não é a educação que faz parte disso. E a outra coisa é, evidentemente, que o fato que é um sistema autocentrado, quer dizer, o sistema de os critérios de avaliação são os critérios estritamente acadêmicos, onde você avalia quanto paper produziu, se os papers foram citados ou não foram citados, e você não vê o impacto disso em relação à sociedade. Eu acho que esses dois são os dois pontos principais dessa crítica que vem nesse documento oficial, e seria interessante que a gente pudesse considerar isso nessa discussão mais ampla sobre o papel. E aí, evidentemente, quer dizer, esse ponto está como sugestão do documento, eu estou totalmente de acordo, a USP, pelo peso que ela tem que ter uma participação muito importante em todas as discussões de política de ciência e tecnologia e pós-graduação no Brasil. Acho que esses são os pontos principais que eu queria trazer para a discussão. Muito obrigado.